Oi, pessoal. A gente tem aqui mais uma questão, né, de aplicação da segunda lei de Newton, tá? Uma questão simples. A questão é a seguinte: os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a MA 6 kg e MB 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é ideal, ou seja, ele não é extensível e não possui massa. Não há atrito entre o polia e o fio. Considerando G igual a 10, calcule a aceleração do conjunto e determine a tração no fio. Represente as forças que atuam nos corpos A e B. Ok? Então nós vamos resolver essa questão preparatória para nossas avaliações. Então lá vai. Primeira coisa. Em qualquer questão que envolva a aplicação das leis de Newton, é necessário, primeiro, a gente fazer a representação das forças. Ok? Então vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui rapidamente, né? Eu vou representar aqui as caixas. Então, vou fazer aqui, ó, um retângulo para essa caixa A, um retângulo para essa caixa B. E nós vamos fazer nessas duas caixas a representação das forças que atuam nela. Ok? Então vamos lá. Está aqui a nossa caixa A e aqui a caixa B. Bom, então vamos lá. Forças na caixa B. Nós vamos ter duas forças agindo na caixa B. O peso que a puxa para baixo, vamos trocar a cor desses vetores, né, para ficar mais fácil da gente identificar. Então, olha, você vai ter aqui uma força que puxa a caixa B para baixo, e ao mesmo tempo, como existe um cabo, um fio aqui em cima, né, nós vamos ter uma força que puxa esse corpo B para cima, que é a força de tração desse fio. No caso da caixa A, nós temos o peso da caixa A, ok? Como ela está em cima de uma superfície, a superfície sustenta essa caixa, então nós vamos ter uma força normal na caixa A. E veja que o fio que vai na caixa B está preso também na caixa A. Então esse fio vai puxar a caixa A na direção dele, né, do fio. Então nós temos aqui três forças que agem nessas caixas. Professor, por que não tem atrito na caixa A? Eu deveria representar aqui o atrito na caixa A. Porém, vejam que o plano de apoio é perfeitamente liso. E aqui reforça que não há atrito, tá ok? Não há atrito também entre o fio e a polia. Então, se não tem atrito, nós temos apenas três forças agindo na caixa A. A normal, que é a sustentação exercida pela superfície, por essa mesa aqui, por essa parede. Nós temos o peso da caixa A, que a puxa para o centro da Terra. E temos aqui a tensão do fio que está preso a essa caixa A. Essa tensão é a do fio que está preso também na caixa B. Portanto, nós podemos representar essa tensão aqui, ó. E aí nós temos aqui para baixo o peso da caixa B. Notem que a tensão do fio na caixa B e a tensão no fio da caixa A, eles são iguais. Por que elas são iguais? Porque é a mesma corda, é o mesmo fio, tá ok? Então nós temos aí três forças na caixa A, duas forças na caixa B. Agora, como é que funciona esse sistema? Vamos lá, vamos entender aqui a situação e interpretar para a gente poder analisar como resolver a questão. Veja que se não há atrito na caixa A, não tem nada que segura ela. Atenção, pessoal. O fato dessa caixa A ter mais massa do que a caixa B, ou seja, o fato da caixa A ser mais pesada do que a caixa B, isso não impede que a caixa B, mais leve, puxe a caixa A. A força que é contra o movimento é o atrito. Uma vez que não existe atrito, existe movimento. Então a caixa B, mesmo sendo mais leve, irá puxar a caixa A. Logo, é normal a gente concluir que essa caixa A se mova na direção que ela é puxada pelo fio. E é também lógico a gente concluir que o corpo B irá se mover para baixo, uma vez que ele só pode se mover para baixo. O que nós vamos ter aqui então?
Se o corpo B se move para baixo, a gente pode concluir também, sem medo nenhum de errar, que a força que está puxando o corpo B para baixo está ganhando da força que puxa o corpo B para cima. Ou seja, o peso de B vence a força tensão. Então veja, o peso de B é maior do que a tensão. Tá certo? Isso é inevitável, uma vez que B vai descer. Agora veja o que acontece com A. O A é um pouquinho complexo, mas nós vamos entender. Veja que a corda puxa o A para a direita. A corda não puxa o A para cima, nem para baixo. Quem está puxando o A para cima e para baixo são as forças normal e peso. Mas veja, se você põe um corpo em cima de uma superfície, pessoal, esse corpo ele não tem a tendência de se mover para cima, também não tem a tendência de se mover para baixo, porque a superfície sustenta esse corpo, cancelando o efeito do peso dele. Então, numa situação em que você tem uma superfície plana e horizontal, o efeito do peso puxar o corpo para baixo é cancelado pelo efeito da normal empurrando o corpo para cima. Então essas duas forças elas se anulam, elas se cancelam. Então a normal e o peso em uma situação em que nós temos uma superfície plana e horizontal, elas se cancelam. Se elas se cancelam, sobra no corpo apenas a força T, tá? Essa força T é aquela força que sobra, ou seja, é aquela que vai ser responsável pela força resultante que atua na caixa A. Beleza? Então vamos agora escrever a segunda lei de Newton para essas duas caixas. O que diz a segunda lei de Newton? Então, de acordo com a segunda lei, a gente sabe que a força resultante é M vezes A, tá ok? Então, se a gente pegar aqui a caixa A, fica só a força tensão sobrando. Essa força que sobra, ela é a força resultante. Então, a força resultante que atua em A é a tensão. E na caixa B nós vamos ter uma força resultante que será dada, veja que agora, na caixa B a situação é diferente. A caixa B irá se mover para baixo. Quer dizer, o peso de B é maior do que a tensão. Essas duas forças não se anulam. Então, como é que a gente acha a força resultante quando nós temos forças opostas que não se anulam? Você pega a força maior, aquela mais intensa, e subtrai a menos intensa. Então, aqui, ó, nós temos a segunda lei de Newton aplicada ao corpo B, e aqui nós temos a segunda lei de Newton aplicada ao corpo A. Bom, já que a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a MA, nós vamos substituir o força resultante de cada corpo por MA. Então, para o corpo A, nós vamos ter a massa de A vezes A igual a T. Vejam, eu troquei força resultante por MA. Aqui eu farei o mesmo. A massa de B vezes A é igual ao peso de B menos T. Repare, eu troquei força de B por MA. Beleza? Feito isso, a gente pode fazer a substituição daquilo que a gente conhece. O que a gente conhece? A gente conhece a massa do corpo A e a massa do corpo B. Ok? Quem que é a massa de A? A massa de A é 6 e a massa de B é 2. Então você tem aqui a massa de A, 6 vezes A, que é igual a T. A massa de B, 2 vezes A, que é igual, vejam, o peso de B. O peso de um corpo é dado pelo produto da massa desse corpo pela aceleração da gravidade. Ou seja, a massa vezes 10. Então, para o corpo B, que tem 2 quilos, nós vamos ter que o peso dele é 2 quilos vezes 10. 2 vezes 10 dá, portanto, 20 newtons. Então, 20 menos T. Tá ok? Ah, eu não sei calcular o peso de um corpo, não. Lembre-se que aqui, ó, fazendo separadinho aqui, ó, nesse pedacinho, o peso de qualquer corpo é dado por mg. Pão é muito gostoso. Pão
é muito gostoso. Peso é mg. Então, o peso do corpo B é a massa dele 20 vezes 10. Ou seja, o peso de B vale, como eu já havia dito, 200 newtons. Tá, okay? Aliás, 20 não, né? Desculpem, eu estou fazendo uma confusão aqui. A massa de B é 2. Então, o peso dele é 2 vezes 10. Portanto, 20 newtons. 2 vezes 10, 20. Ok? Agora nós chegamos aqui numa situação em que nós temos duas expressões matemáticas com duas variáveis, com duas incógnitas, A e T. Nós vamos substituir essas equações, nós vamos montar um sistema com elas para poder resolver as duas ao mesmo tempo. Como que a gente pode resolver? A maneira mais simples é somando as duas. Ou seja, eu vou pegar o 6A, que é igual a T, e vou somar com o 2A, que é igual a 20 menos T. Aqui, ó. Então, quando eu somo isso, o que nós vamos ter? 6A mais 2A, 6 mais 2, 8. Então, 8A. Note que eu tenho mais T e menos T. Pessoal, um número somado com ele mesmo, porém de sinal contrário, dá 0. Mais 5 menos 5, 0. Mais 10 menos 10, 0. Mais 1 menos 1, 0. Mais T menos T, 0. Então, esses T's, eles se cancelam. Logo, sobra aqui o 20. Ok? Então, nós chegamos numa expressão que agora só tem uma variável, só tem uma incógnita, que é o A. Vamos achar o A. O 8 está aqui multiplicando o A. Nós vamos levar para o outro lado, dividindo. Então, o A pode ser calculado por 20 dividido por 8. Pessoal, quando você pega 20 e divide por 8, tá? Se você pega 20 e divide por 8, 2 vezes 8, 16, sobra 4. 4 não divide por 8. Nós colocamos aqui 1,0. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Então, nós temos aqui que a aceleração irá valer 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração das caixas. Então, a caixa B vai colocar a caixa A em movimento e as duas vão se mover com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, agora a gente vai faltar, né, resolver calcular aquilo que falta. Né? Pede-se na questão que a gente represente as forças, calcule a aceleração, né, e a tração no fio. Então, vamos achar a tração no fio. Como é que eu acho a tração no fio? Basta substituir o A em uma dessas duas expressões que aparecem aqui, ó. Ou nessa, ou então nesta. Eu vou escolher esta aqui, por um motivo muito simples, né? Que é a expressão mais fácil, mais simples. Então, 6A é igual a T. Então, usando a expressão 6A é igual a T, se você vê que o A vale 2,5, nós vamos colocar aqui 6 multiplicado por 2,5 é igual ao T. Bom, portanto, basta a gente multiplicar 2,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12. Com 3 dá 15. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Logo, nós temos, então, que a tensão vale exatamente 15 newtons. Essa é, portanto, a tensão na corda ou no fio que une as caixas A e B desta questão. Ok? Então, essa é a resolução dessa questão de aplicação da segunda lei de Newton. Um abraço para todos. Ok?